Ok, já estamos de volta, olha a hora, 1h35 em Belém. Obrigado você ligado com a gente aqui pela RBA, através do RBA Sat, para todo o estado do Pará. Olha, começamos o programa de hoje mostrando a reportagem da prisão do monstro da Ceasa. Isso mesmo, o caso que ganhou repercussão nacional e chegou ao final durante esse final de semana com a prisão do acusado de matar 3 adolescentes. Em depoimento ele disse que estava arrependido, totalmente arrependido, coitado, e que não sabia explicar os motivos dos crimes. Agora resta a família chorar a perda das crianças e exigir que seja feita justiça no caso. A reportagem é da Jerusa Galúcio. Põe na tela do MB. André Barbosa, de 26 anos, confessou ser o assassino que matou 3 adolescentes nas matas da Ceasa e tentou violentar outro garoto de 11 anos na última quarta-feira em Belém. Ele morava no bairro do Guamá, vizinho de José Raimundo Oliveira, Adriano Martins e Juan Sacramento, assassinados no período de dezembro de 2006 a março de 2007. André conhecia os familiares das vítimas, mas não despertava suspeitas. Ele, inclusive, chegou a ir no enterro de um dos garotos. Na coletiva, ele assumiu a autoria dos assassinatos, mas negou ser um monstro. Eu não consigo me ter resposta para isso. Por que eu fiz isso? Arrependia? Não me arrependi, eu me arrependo profundamente por ter feito isso. Eu peço perdão a todas as famílias que eu traí a confiança, porque eu agi de uma maneira sem pensar. Eu sei que qualquer coisa que eu fale, nada vai trazer as crianças de volta, mas eu não sou esse monstro que vocês estão pensando, não. Eu agi simplesmente por impulso. Você perdia a consciência na hora, André? É verdade que você perdia a consciência? Fala um pouco pra gente. O que aconteceu? É verdade. Os familiares das vítimas ficaram revoltados quando viram o assassino. Eu esperei 3 meses. Não acredito. A mãe de José Raimundo, a primeira vítima do serial killer, nunca imaginou que alguém tão próximo pudesse ter matado seu filho. Tinha certeza que iam pegar, não falei pra vocês? Sempre falei que eu acreditava muito na polícia, que ela ia desvendar esse caso, só que eu não imaginava que era uma pessoa que me abraçava, que conversava comigo, tu tá entendendo? Eu nunca imaginei que um cara fosse tão monstro pra fazer o que ele fez com 3 crianças e ali ia fazer com outro. Nunca passei pela minha cabeça que aquele cara era o assassino do meu filho. Um cara tão frio, o cara é frio. Fazer uma coisa dessa que ele fez. Imagina, eu nunca passei na minha cabeça que era um vizinho meu do meu lado. Ele não matou só meu filho, matou eu também. Meu filho era muito querido. Eu criei ele desde quando ele nasceu. Passou pela sua cabeça que ele pudesse ser o assassino? Mas não, por causa que eu não tinha contato com ele. Mas meu filho conhecia muito bem ele desde criança. Ele soubesse o que é esses 10 meses que tem se passado na minha vida. E seja feita a justiça. Que ele não seja dado como doido, como doente, como ele está dizendo. Que ele tem que pagar pelo que ele fez. No que depender de mim, ele vai pagar. A Polícia Civil estava investigando vários suspeitos há 11 meses e já havia traçado o perfil psicológico do assassino. Mas, na última quarta-feira, quando o serial killer tentou violentar outro garoto nas matas da Ceasa e deixou cair o celular, foi que a polícia conseguiu chegar ao suspeito principal. O menino escapou da morte e reconheceu André como sendo o agressor. Inicialmente, o ex-militar negou os crimes, mas depois confessou por que matou os adolescentes. Ele não deixa vestígios que una ele àquele crime. Tá? Ele deixa a assinatura, ele deixa o modus operandi, mas ele não deixa a identificação dele. Ele não revela. Então o trabalho todo que se tem é na coleta de provas que nós fizemos durante esses 11 meses. Na hora que ele cometesse um deslize, a gente conseguisse pegá-lo. E o que aconteceu? Exatamente nesse último caso, que ele não logrou êxito, nós conseguimos a confissão dele para esse caso e ele negava. Mas na hora que nós pegamos todas as provas coletadas e colocamos que ele estava dentro da cena dos crimes, né, na lan house, que ele ficava, ter ido ao enterro dos meninos, ter conhecimento, frequentado a casa dos meninos, tá? Quer dizer, ele estava em todos os momentos próximo dos meninos.
E o modus operandi é o mesmo. Daí é que vem o trabalho de investigação própria para esse caso de assassino serial. É que você tem que trabalhar o desafio maior nosso, durante o processo de interrogatório, é mostrar a ele que não tem como mais ele negar, porque ele está na cena do crime pelas provas que foram levantadas. E aí ele passa a confessar. Em depoimento à polícia, André declarou que dos 6 aos 7 anos sofreu abusos sexuais por um vizinho que o ameaçava de morte. Segundo ele, os abusos também aconteceram nas matas da Ceasa. Pessoas que cometem esse tipo de crime serial, eles se aproveitam do conhecimento, do relacionamento que tem com as vítimas para impedir que a polícia chegue na autoria. Quero pedir que seja feita justiça, que ele não saia nunca mais, que ele apodreça, que ele não morra, que ele vá morrendo a pouco, para ele pagar tudo o que ele fez, porque ele não é doente em nada. Que ele fosse doente, ele não falava normal com a gente. Se ele fosse doente, não falava normal. Ele lembra, quando a Mauri esteve aqui ontem no programa, você lembra disso? Que falou tudo o que aconteceu lá no meio da coletiva, o delegado foi chamado às pressas. Quando o André resolveu confessar, porque o delegado disse para ele o seguinte: olha, nós vamos fazer o DNA em ti também, porque nós já fizemos, já colhemos o material das vítimas, vamos fazer o cruzamento das informações e aí a casa vai cair. Confessa logo, ele abriu o jogo. Entendeu? Agora, como o Paulo Tamer falou também, todo serial killer deixa a sua assinatura, que é o seu rastro, né? E acontece o crime sempre acontece em datas programadas. Final de ano, carnaval, quando as famílias estavam reunidas. É justamente o trauma de infância desse rapaz, que eu nem sei se eu posso chamar de rapaz, né? Você que tem filho em casa. Agora também é preciso tomar cuidado. Onde está o seu filho agora? Lembra da campanha da polícia que andava por aí tirando os garotos, adolescentes das ruas? Cadê a campanha? Vamos voltar com essa campanha, porque tudo começou dentro de um cyber mal frequentado, tá certo? Por pessoas dessa natureza, dessa índole, reunindo também crianças, adolescentes, tá certo? Que se deixam levar por papo furado, e é isso que acontece. Então vamos acabar com isso, gente. Vamos fiscalizar melhor essas casas de jogos, tá certo? Nada contra o pessoal ganhar o dinheiro deles, mas vamos também tolher, vamos inibir o horário aí, ou determinar o horário para que essas crianças possam frequentar, esses adolescentes também, e acabar com esses marmanjos aí que não tem nada para fazer. O Tamer disse aqui no programa, no Barra Pesada, que ele é um profundo conhecedor do trajeto, conhecia como ninguém aquela área da Ceasa, porque a família tinha o quê? Tinha uma revenda de hortifruti, onde o André se deslocava de casa até a Ceasa para fazer as compras, né, de todo o alimento que era vendido pela família. A família do André é uma família boa, é uma família inocente nesse caso, não tem culpa, foi surpresa também para ela, assim como foi surpresa para os vizinhos, porque todo cara que comete esse tipo de crime, geralmente ele tem influência na família. Ou é um parente, tá certo? Pode ser um pai, um padrasto, um tio, um primo. Ou é um vizinho muito chegado à família que ganha confiança e acaba fazendo isso. Essa é a grande verdade. Na literatura mundial, se tem notícia, nos Estados Unidos, Abílio? Me ajuda? Na Rússia, tem casos que levam até 20 anos para serem solucionados. Esse aqui, do triplo assassinato cometido pelo André, apenas 11 meses. 11 meses foram suficientes, porque ele deixou a assinatura. Não existe crime perfeito. Todos nós somos homicidas em potencial, em maior ou menor grau. Mas nesse caso o André deixou a peteca cair, que foi justamente o celular que ele atirou contra a última vítima, na hora que ele fugiu tentando pegar o ladrão que ia levar a bicicleta. Entendeu? Então veja bem, sempre fica um rastro, alguém vê, alguém viu. Agora esse camarada que lutou, que travou luta corporal com o André, no momento em que pegou a bicicleta dele, que estava encostada lá na rodovia da Ceasa, não apareceu para ajudar a polícia porque tem medo. Ele foi justamente para roubar. Quer dizer, era mais um bandido, tá certo? E acabar se entregando à polícia. Mas olha, parabéns ao nosso delegado-geral e toda a sua equipe, a equipe de inteligência da Polícia Civil, a todo mundo que trabalhou, tá certo? Que deu informação para que a gente pudesse chegar. A imprensa, de um modo geral, nós aqui da RBA também colaboramos quando chamamos você para fazer a denúncia através do 181, do 190. Muito obrigado. Mas se você anda cansado, como eu, aproveite a oportunidade, que o Euclides tem a sua